Sejam muito bem-vindos. Esse é o Laços Entre Nós, o podcast para conversas de famílias. E eu sou Virgínia Luna Smith, eu sou advogada, sou professora e pensei em criar esse podcast para que a gente possa conversar sobre os muitos assuntos que envolvem as dinâmicas familiares. E hoje estamos com uma amiga muito querida em que nós vamos conversar sobre quando o para sempre acaba. E a Renata vai me ajudar aqui a tratar dos assuntos da separação, do luto pela morte, das questões que envolvem as perdas quando o para sempre acaba. Renata é uma pessoa muito especial, uma amiga querida, e eu vou precisar de cola porque o currículo dela é grande. Renata é psicóloga, psicanalista, professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória, atuando como palestrante e participante em grupos de pesquisa na conexão Direito, Filosofia, Literatura e Psicanálise. Autora de mais de 100 artigos clínicos publicados em livros e revistas de psicanálise. Organizadora e conferencista de congressos de Direito e Psicanálise em parceria com a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória e a Faculdade de Direito de Vitória. Conferencista e organizadora de eventos em parceria entre a Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com o Ministério Público do Espírito Santo, com a Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo e a Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo. Autora dos livros que compõem a série Direito e Psicanálise, A Lei em Tempos Sombrios, Ética, Direito e Responsabilidade, O que é um Pai Hoje, Juventude, Violência e Cultura, Testemunho, Memória e História. Professora convidada do Instituto de Ensino Superior em Psicologia e Educação de São Paulo. Muito obrigada, Renata, por estar aqui comigo hoje para esse papo tão importante sobre quando o para sempre acaba. Virgínia, muito obrigada a você pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje, né? Assim, você é uma amiga de longa data. Desde 2008, se a memória me confirma, sim. Quando eu estive pela primeira vez na Faculdade de Direito de Vitória, você me acolheu, muito instigada pela psicanálise, muita coisa a gente fez juntas, né? Muita. Você foi a grande responsável pelo meu interesse na psicanálise, e as nossas interlocuções sempre foram muito boas, né? Com Por certeza. isso não podia deixar de ser você. Obrigada, querida, pelo estar aqui com você hoje. Então, me fala, Renata, quando para sempre acaba? O que a psicanálise pode falar desse momento do rompimento ou da morte, desse luto que a gente experimenta quando a gente se depara com o desfazimento dos laços? Bom, essa é uma questão crucial, não só para as separações, dos laços amorosos, mas eu diria que, Virgínia, que a questão do luto e a elaboração de uma perda é inerente à condição humana, né? Porque nós estamos o tempo todo lidando com perdas e separações. Da criança que a gente foi para os nossos pais, né, daquele jovem que fomos, nos casamos, eventualmente nos separamos. Então, o homem ele está num processo constante de perda, né, e, de preferência, de elaboração, né? E eu gosto muito de lembrar que o luto, a palavra luto, pelo menos para a psicanálise, ela vem sempre acompanhada da palavra trabalho. Então, luto, trabalho do luto significa você poder elaborar aquela perda de uma posição ou de um objeto amoroso ou de algo muito valioso que você perdeu, mas isso não diz respeito propriamente dito àquele objeto que está ali na realidade, mas a representação que nós temos daquele objeto amoroso. Então, a perda e o trabalho do luto diz respeito à perda daquele parceiro amoroso em mim, na minha representação. Né? Seria o que eu idealizei? Aquilo que eu idealizei, aquilo que eu sonhei, porque por mais que a gente idealize e sonhe, né, no parceiro amoroso, sim, que ele venha dar conta das nossas demandas,
isso nem sempre se dá, né? Porque a gente espera do outro aquilo que está dentro do nosso psiquismo. Sim. Né? E é muito importante nos laços amorosos que a gente respeite as diferenças. A gente fica muitas vezes querendo que o outro caiba nos sonhos da gente, como diz a música do Cazuza. Sensacional. Né? Mas o outro, ele não sabe daquilo que você idealizou sobre ele. E o trabalho de luto, então, diz mais respeito à perda do outro em mim, né? Daquilo que eu idealizei a respeito dele. Por isso que é tão difícil nos laços, quando há o rompimento dos laços amorosos, esse trabalho de luto, de elaboração. Você acha que essa elaboração, quando a gente perde um parceiro pela morte, é diferente de quando há uma morte do amor, se é que ele morre? É diferente esse trabalho de elaboração do luto? Virgínia, se a gente entende que a morte é a experiência humana mais difícil de você subjetivar, de você elaborar, eu diria que sim, que a morte é um trabalho de luto mais difícil, né? Por outro lado, o que a gente recolhe na experiência clínica, o quanto, às vezes, os casais, né, a gente está trabalhando nessa temática, quanto que, às vezes, os casamentos vão muito mal, com muitas dificuldades, mas uma das partes tem muita dificuldade de se separar, prefere morrer a se separar. Né? Fica, às vezes, imbuído de uma situação de muito rancor, muito ressentimento, mas não larga o osso. Então, isso já é algo que não diz respeito tanto ao luto, porque, como eu disse, o luto requer um trabalho. O sujeito, às vezes, fica numa posição que o Freud, no texto dele, Luto e Melancolia, que ele escreveu em 1919, ele vai nomear um processo melancólico. Aí sim é patológico, né? O sujeito, ele prefere ficar com o mal e o sofrimento a perder, a se separar daquilo. Ele então permanece casado ou permanece vivendo junto, mas porque ele é incapaz de encarar a separação? De suportar aquela perda. Uau! De suportar aquela perda. É evidente que isso sempre cai no terreno do litígio. Sim. Né? E o fato, às vezes, desses litígios serem eternos, vão se alongando, né, nos tribunais, você vê também evidenciado ali a dificuldade de uma das partes de se separar. Né? Ou em situações quando a gente tem partilha de bens, né, que os irmãos se matam, sim, efetivamente, sim, mas não conseguem estabelecer um pacto possível para enterrarem aquele ente querido, no caso um pai, alguém da família, fazerem a partilha dos bens e seguirem a vida. Né? O trabalho de luto, ele requer isso, você poder se separar daquele objeto que você tanto amou, que você tanto idealizou e muitas vezes que você tanto odiou. Né? Você se separar daquilo para poder reinvestir na vida, né? Reinvestir num novo objeto amoroso. Bacana demais isso, reinvestir na vida. Sim. Eu acho que eu acho que é o principal aí, é ter condições de reinvestir na vida. Bem, eu estava consultando aqui um dado. A cada 2 casamentos já temos um divórcio, tá? 2-1. E aí, a gente sabe que o número de divórcios está aumentando ainda mais, né? Eu espero que não, mas pelo jeito parece que daqui a pouco vai ser 1-1. E aí eu te pergunto, Renata, como a gente identifica que essa relação que eu estou vivendo a 2, ela chegou ao fim? A pergunta que muitas clientes fazem quando chegam no escritório: eu quero me separar, mas eu não tenho tanta certeza. E como é que a gente sabe que essa relação chegou ao fim? Será que a gente consegue ter essa certeza? Eu acho que isso não é
tarefa fácil, né? Principalmente quando você constituiu com aquele parceiro um laço de amizade, né? Tem a parentalidade familiar, uma vida constituída, né? Mas o sujeito, quando não consegue mais endereçar o seu desejo para o parceiro ou para a parceira, o corpo psíquico, ele vai dando sinais de uma certa mortificação, né? Às vezes ele está ali como um bom parceiro, mas ele não deseja mais, né? Assim, ele não consegue, às vezes ele até adoece, faz um sintoma, né? Porque quando o sujeito não consegue nomear com clareza aquilo que ele realmente deseja, porque muitas vezes nós costumamos querer muitas coisas, mas desejar é diferente. Eu quero manter esse relacionamento em nome dos filhos, mas, digamos assim, o corpo acusa o golpe, né? Sim, o sujeito começa a ficar entristecido, a perda do desejo erótico, né? Na relação erótica. Renata, fala um pouco disso aí. Eu gostei que você disse querer e desejar. Isso é muito legal, porque acho que é um sinal, né? Isso vai se mostrando e que a gente muitas vezes não consegue identificar com muita clareza. Quando você está ali no olho do furacão, né? Isso. Pois é, não é tarefa fácil, mas você me fez lembrar de um provérbio árabe que diz o seguinte: você quer o que você deseja? Cuidado que os seus desejos podem se realizar. Né? Então, muitas vezes você está no campo ali do dia a dia, na lida do dia a dia, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o desejo é outra coisa. O desejo muitas vezes implica em perdas, em separações, e você ir às últimas consequências para sustentar aquilo que você deseja. Às vezes é fácil ficar no campo do querer. Meu casamento é interessante, tenho filhos interessantes, né? A vida econômica é estável. Confortável. Está tudo muito confortável, mas aquilo não pulsa mais como antes, né? E, às vezes, assim, como a família é um tecido muito sensível, se tem os filhos captam ali algum mal-estar, introduzem uma sintomática, né? Mas também tem o outro lado, né, Virgínia? A gente sabe, né, que estabelecer laços conjugais é poder suportar a diferença do parceiro, né? Eu fiquei brincando com a música do Cazuza, né? Para quem não sabe amar, quer alguém que caiba nos seus sonhos, na marra, né? Assim, você quer que o sujeito venha incorporar os seus sonhos, comprar os seus sonhos na marra. E o mais difícil, às vezes, de um relacionamento é você respeitar as diferenças. Saber que o outro não pode te dar tudo aquilo que você idealiza do outro. Então, muitas separações, elas vêm nessa precipitação. O sujeito não cabe no meu sonho, então eu não quero mais. O mais difícil é você suportar a diferença do outro. E muitos casamentos acabam nessa pressa. Muito. E o sujeito vai para uma nova relação e repete a mesma sintomática, e repete, né? Então é porque não suporta lidar com o diferente. Sim, né? sim. Isso é a morte do frustração. casamento também. Pois é. Né? E aí eu queria te perguntar, como a gente consegue elaborar essa dor da separação e contar para os filhos sobre essa separação e dar conta do nosso luto e de como vai ser o luto deles. Você entendeu? Quando tem filhos envolvidos, aí a questão é, os pais têm que dar conta do luto dos filhos também? Como é que acontece isso, né, para a psicanálise, ali na clínica? Como é que você vê isso, Renata? Olha, é importante a gente lembrar, assim, de novo, né? Luto é trabalho e é sinal de saúde psíquica. Depois a gente pode até tratar um pouco melhor dessa questão. Porém, assim, a gente não tem uma regra, né? Freud é muito claro, né, de dizer duas coisas fundamentais sobre o trabalho do luto. O luto não é patológico, né? E ele não tem um tempo determinado, né? Para cada sujeito, para cada história, que é sempre singular, né, o sujeito tem um tempo de elaboração. Ele não pode ser nem curto demais,
e nem prolongado demais. Se isso vai se prolongando excessivamente, isso já começa a se tornar patológico, né? E do ponto de vista do laço familiar, eu diria que ninguém pode dar conta do luto de ninguém, mesmo que esse outro seja os seus filhos. O que não significa dizer que você não possa criar condições para que você estabeleça um diálogo com seus filhos verdadeiro. E verdadeiro não é só eu quero dizer a verdade para os meus filhos, porque vai depender de cada tempo dessa criança em casa. Mas palavras são sempre bem-vindas. Elas são essenciais para que cada um possa elaborar Perfeito. essas perdas. Porque o que acontece? Muitas mães, elas têm a tendência de, com a separação, elas sentem culpa, muitas vezes por não desejarem mais a manutenção daquela vida, daquele casamento, né, daquela união. E essa culpa faz com que elas queiram blindar os filhos de qualquer outro sofrimento. E elas acabam muitas vezes cobrando isso do outro também. Querem que o pai tenha essa mesma preocupação, que a família, avós e quem vier. Então, essa que é a minha dúvida, né? O trabalho do luto dessa mulher que teve a idealização dela, né, do casamento feliz, tombou. Como é que ela vai transmitir, elaborar isso para poder transmitir para os filhos, porque eles vão ter as dores deles, mas o tanto que essas mulheres tentam blindar esses filhos, eu acho que acaba sendo mais uma perda para eles, né? A perda da capacidade de aprender a lidar com as perdas da vida. Exato, com essas dores inerentes ao percurso da vida, né? E aí que eu quero saber, Renata, isso é parte do luto hoje, você vê nesses casos muito comuns de divórcio, essa parte da culpa, a culpa faz parte do luto? A culpa está sempre presente, né? Porque eu diria que o ser humano, ele tem, a condição do humano é trazer as suas doenças psíquicas, e a culpa é um indício de que essa doença psíquica está aí, para todos, né? O grau de adoecimento emocional de cada um vai escalonar ou potencializar a culpa em maior ou menor proporção, né? E muitas vezes a gente recolhe isso, você deve recolher na sua função profissional, eu recolho isso toda na clínica o tempo todo, um sentimento de culpa, às vezes um sentimento inconsciente de culpa, né? O sujeito diz que está tudo bem, mas não está, né? E cobram muito caro dos filhos essa fatura, em nome do bem. Sim. Vou blindar, vou proteger, né? Não vou nada dizer, ou vou dar um jeito de manter o meu marido por perto pelo viés da culpa, né? Estão separados, mas quer o parceiro ali o tempo todo, ou vice-versa, né? Sim. Isso não tem muita regra. E isso, quando você blinda pela culpa, você cala o sujeito do desejo, né? Às vezes não quer uma pergunta que venha da criança, ou faz de conta que está tudo bem, que é um tempo só de separação, enfim, cada um tem a sua estratégia. Mas é crucial que os pais, as partes, né, na medida do possível, porque a gente sabe que isso também não funciona, você ensinar, né, vai depender do grau de sofrimento psíquico de cada um, que eles deem voz aos filhos, que eles possam dar palavras na medida do entendimento que aquela criança tem, na idade que ela está, e que, sobretudo, eles possam falar para suas crianças quando eles estiverem bem confortáveis, né? Aquele tempo em que eles vão poder... Esse conforto nunca é ideal, mas eles têm um mínimo de condição de dizer, de emprestar palavras, né? Não que apaguem o traumático da família, mas palavras que permitam a criança elaborar, perguntar, né? E os pais vão até onde é possível dizer, né? Acolher, né? Na medida Acolher, na medida do possível. Você estava falando aí, me lembrou
Você dizendo que muitas vezes por causa da culpa fica mantendo o outro ali sempre por perto para dar um ar de nada vai mudar. E aí eu tenho uma curiosidade, Renata, em relação à proximidade do ex-casal. Tem ex-casal que fala que é melhor amigo e que convive muito junto e que continua ali muito próximo. Isso é um sintoma de que o luto não foi elaborado ou, ao contrário, isso é uma forma de mostrar que, olha, elaborei, estou muito bem. Essa amizade, essa proximidade muito grande deles, do ex-casal. Eu diria que eu desconfio, logo depois um processo de separação, que eles estejam ali muito bem, frequentando a família. E eu vou dizer por uma razão lógica. Trabalho de luto requer um certo recolhimento e uma certa separação, né? O tempo do luto é um tempo que foge, que escapa à cronologia, ao ritmo natural da vida. O sujeito precisa de um isolamento, né? A menos que esse casal já venha, mesmo casado numa certa conjugalidade, num processo de separação. Já trabalhando esse desligamento, né? Tem casais que dá graças a Deus quando o marido tem uma relação extraconjugal, porque era o ponto que ela precisava, por exemplo, que uma das partes precisava, para se separar de uma coisa que já tinha acabado há muito tempo. Né? Então, assim, o ser humano é muito singular, né? Sim. Mas do ponto de vista do luto, é preciso um tempo de recolhimento. Não quer dizer que você vá isolar o sujeito da sua vida, mas cada um no seu caminho. Isso é salutar. É necessário, né? Eu acho. E aí, aproveitando, e as famílias? As famílias envolvidas, né? Que antes estavam juntas, agora essas famílias é como se fossem jogando em times diferentes, né? Essas famílias, como é que elaboram existe um luto familiar, coletivo, ou isso é um processo pessoal intransferível, não dá para fazer, não é um processo que dá para fazer isso coletivamente. Então, a família vai ter que cada um se arrumar do seu jeito e aceitar suas perdas, ou existe alguma forma de conduzir esse luto com a família, que sente a perda, né, da nora, do genro, do convívio com os outros familiares juntos? Virgínia, assim, se a gente entende que o trabalho do luto é um trabalho mais solitário, às vezes isso vale para qualquer tipo de luto. É importante que o sujeito se recolha. Por outro lado, também é muito comum, depois desse tempo do recolhimento, você querer ir falar ao outro, né? Assim, eu estou me lembrando muito aqui de um filósofo que eu gosto muito, o Walter Benjamin, né? Assim, que ele, por excelência, ele diz que no convívio coletivo, a partilha de experiências, sejam elas dolorosas ou não, elas são importantes, fazem parte de um trabalho de luto coletivo, né? Ele era um bom leitor de Freud, então ele usa muito esse exemplo, porque você vê isso, a necessidade do sujeito, depois de um certo tempo, ou logo de início, ter que contar aos outros, né? Precisar do ouvido dos outros. E você vai buscar alguém com quem você tem afinidades. Então, se as famílias, elas estão em sofrimento também, Sim, porque você tinha uma configuração funcionando ali, de repente isso se rompe, né? E a perda de ideais, de projetos e de sonhos, né? Se as famílias elas têm uma certa, eu vou botar entre aspas, um mínimo de civilidade, respeitam as diferenças, respeitam o processo, é bom que elas conversem, né? Mas a gente tem que respeitar o movimento das famílias, porque num primeiro momento é isolamento, sim. Não tem como. Sim. Né? E é interessante, Renata, que a gente tem visto há um nome específico para isso. Né? Você já fala grey divorce, o divórcio cinza, eu chamo de divórcio grisalho, né? Divórcios que acontecem após os 50 anos. 60.
que isso fala pra gente? Que a psicanálise fala sobre esse divórcio grisalho, Renata? O que você acha que pode estar envolvido na tomada de decisão já num momento da vida em que, teoricamente, a gente estaria mais confortável, as coisas estariam mais estabilizadas? Bom, eu falando um pouco sobre, dentro do senso comum, dentro daquilo que a gente recolhe, né, na realidade do nosso tempo, a gente sabe que os casamentos mudaram, né, há muito tempo. Eles não têm mais aquela configuração onde as mulheres ou estavam muito dependentes da vida econômica do seu marido, né, assim, numa posição mesmo de dona de casa. Quer dizer, isso já vem num processo já avançado, né, de mudança de laço civilizado, dentro do laço civilizatório. Então, eu acho que isso diz a respeito disso, né? Mas também pode sinalizar para uma coisa que eu vejo muito comum, assim, aquele casal que se tolerava, né? Ou estavam juntos, como uma forma de garantir uma separação, né? Porque tem muitos casais que vivem ali um laço parental sem uma vida amorosa constituída, né? E aquele casamento tem filhos, tem bens, aquilo serve até de uma justificativa para se manterem naquele casamento separados. Aí os filhos casam, né? Essa mulher ou esse parceiro se permite um pouco mais se deixar levar por outros desejos de vida que não seja aquilo, e começam a romper os casamentos, né? Então, o que você vê muitas vezes são relações que vão se vivendo ali na acomodação para manter ali a criação dos filhos. Aí os filhos saem de casa, né? Vive o luto do ninho vazio, chamado luto do ninho vazio, né? E começam, eu digo o seguinte, se tem um grau de salubridade psíquica, vão viver o luto do ninho vazio e vão reinvestir na vida, né? Vão buscar outras coisas e, de repente, se dão conta que estavam ali naquele casamento vivendo uma morte do desejo, né? Nossa. Então, assim, é uma realidade do nosso tempo, é uma margem de liberdade possível também. Sim. Né? Assim, isso só sinaliza o quanto esses casais viveram ali uma vida mortificada durante tanto tempo. Sim. Né? Por culpa, coitado dos filhos. E às vezes os filhos estão adoecendo psiquicamente, porque os filhos, eu costumo dizer, principalmente as crianças, eles são bons leitores do inconsciente dos pais, né? Aquilo que não é dito em palavras, mas é transmitido no afeto, nas sensações. E as crianças captam a morte do desejo e adoecem psiquicamente, fazem lá seus sintomas. E os pais, às vezes, nem aí, porque querem manter aquela imagem de uma família constituída, não querem mexer nos bens, né? Sim. A dificuldade que muitos apresentam é justamente essa, né? Precisava chegar no momento de estabilizar para aí sim começar a se dar conta da própria condição. Do que eu gosto de verdade, porque você vai vivendo, né? Você vai trabalhando e aquela rotina e vai criando os filhos e preparando para eles saírem de casa. Quando eles saem, você se depara novamente. Olha, somos só nós dois agora. E aí que... Vamos ver se esse negócio se sustenta que a gente dá mesmo. Conta, exato. Será que a gente dá conta de ser só nós dois, né? Isso eu acho muito difícil. E aí, às vezes, aparece aquelas histórias de traição, né, de pessoas já com 60, 70 anos. E aí eu penso, isso independe, logicamente, de idade ou de fase de casamento. Mas tem um ponto também que a traição fala com a gente. Fala com o casal, não fala? A traição sempre fala com o casal. A entrada de um terceiro é sempre uma mensagem endereçada a um dos parceiros, né? Normalmente a gente tem a tendência, lógico, né, de apontar o dedo para quem traiu e coitadinha de quem foi traída, né, ou se foi traído.
Mas essa que é a questão, né? Qual é o recado da traição nesse casal, né? Porque muitas vezes eu tô indisponível afetivamente. Sim. E esse é o grande problema. Eu não me dou conta disso. Sim. E aí eu vou ficar naquela coitada vítima e a traição, ela vem me mostrar. Eu estava indisponível, né? Isso. Eu não estava ali com o meu desejo comparecendo. E o sujeito faz um alarde ali, né? Busca o outro. Às vezes, a traição que aparece num casamento é uma forma do casal se casar melhor, digamos assim, né? Isso se consegue fazer, de novo, um trabalho do luto em torno daquele casamento perdido. Pois é. Né? Ainda que eles retomem a relação, mas é preciso elaborar esse luto, certo? É preciso se separar, se despedir daquilo que desse casal que vinha ali numa certa mortificação. Se tem desejo, isso pode ocorrer e muitas vezes ocorre bem, né? Mas a gente vê também assim o ressentimento tomar conta disso, né? E aí isso vai depender muito do grau de adoecimento daquele casamento. Sim. Né? Do adoecimento psíquico, né? Porque os sujeitos. Aí a gente teria que falar um pouco do que seria o avesso do trabalho do luto, que é um estado de melancolização. Ai, fala disso, Renata. Né? Isso é muito importante. Porque o luto, eu tenho enfatizado isso, que ele faz parte da condição humana, porque nós estamos sempre perdendo, né? A vida é feita de perdas, Sim. né? Perdas para que você possa reinvestir em novas experiências, investir, nos termos de Freud, a libido, né, do objeto, a nossa energia psíquica em novos objetos, que nem sempre são tão novos assim, a gente sempre vê um traço do mesmo. Então, o trabalho do luto, ele é a condição do aparelho psíquico, porque se a gente pensar, o nosso aparelho psíquico, ele é um buraco, ele é uma estrutura furada, digamos assim. Né? E o filho do bebê humano, ele depende diretamente de um outro que o acolha no mundo, né, para que invista essa carne humana de afetos, de marcas e identificações. Então o bebê ele depende às vezes do olhar, da voz do outro que cuida, e ele vai internalizando essas marcas de identificação, né? E a partir dessas marcas que são inconscientes, ele vai buscar na vida os seus objetos amorosos. Então ele tem essas marcas simbólicas para fazer o trabalho do luto, né? Se separar daquilo que ele investiu lá fora, que nada mais é do que ele próprio, né? Os objetos, a identificação primária que ele constituiu, se separar daquilo e se isolar, sofrer ali a sua dor, para depois reinvestir na vida. Então, no luto, a vida lá fora, o tempo do luto implica em que a vida lá fora perde o sentido, o sujeito se recolhe. Por isso que o trabalho do luto precisa de um certo respeito, de um isolamento. Sim. Na melancolia, não. Né? O sujeito, nesse processo, o bebê humano, nesse processo de identificação com aquele outro materno que o acolhe para o mundo, esse outro, muito precocemente, Virgínia, desapareceu da vida do bebê, digamos assim. Sim. Ou por morte, ou por alguma doença psíquica, aquele outro materno, ele desapareceu. E o bebê, ele fica com a sombra daquele objeto que foi a mãe ali, em cima dele. O Freud tem uma frase que eu acho muito importante. A sombra do objeto que ele queria se identificar, desse outro materno, recai sobre ele mesmo. Então ele vive com uma espécie de sombra de alguma coisa que ele perdeu, ele não sabe dizer muito bem o que é. Ele não sabe nomear essa perda. Sabe, ele não tem essa borda marcada. Tá. Então é um estado patológico. Aí o Freud diferencia o enlutado do melancólico. O melancólico, ele vive numa espécie de um pesadelo que dura. É aquele sujeito que o seu eu, ele é muito empobrecido, ele é muito rancoroso,
ele é muito ressentido. Ele ficaria, é aquele que fica obcecado com o outro. Obcecado com o outro. Porque a gente vê muito isso, né, Renata, muito. nesse processo. No litígio, isso é a melancolia. Mas isso é a melancolia. É interessante porque a gente tem a impressão de que a melancolia é aquela pessoa entristecida, deprimida. Mas às vezes a melancolia, então, ela pode surgir se manifestar de uma forma até raivosa. Muito. O melancólico, que hoje em dia a gente não usa mais esse termo da melancolia, né? A gente chama da depressão. Né? Hoje, nos manuais de diagnóstico psiquiátrico, você fala de depressão. Mas o melancólico, ele é muito violento inconscientemente. Ele é muito violento. Ele pode produzir a destruição contra si mesmo ou contra o semelhante. Então, o sujeito melancólico, como ele não teve definido esses traços de identificação na sua constituição psíquica, isso desabou muito cedo na vida dele, ele fica com essa sombra do objeto. Né? Ele não tem, ele fica sempre na queixa e no ressentimento de que o outro não lhe deu nada. O outro está sempre em dívida com ele. E, ao mesmo tempo, ele tem uma censura moral tão grande, ele é tão cruel consigo próprio, que ele se culpabiliza, ele diz que ele é uma pessoa insignificante, por isso que o outro o abandonou. É um paradoxo o tempo todo, é um ponto de ambivalência. E ele tem muito ódio do outro. As contradições, então, né, internas é um ponto de tensão constante. E esse ódio do outro, ele materializa muito isso em disputas judiciais que não acabam, porque ele precisa dessa raiva para se manter ligado ao outro, né? Exatamente. Nas alienações parentais, isso é muito comum nas alienações parentais. Uma das partes fica ali ruminando aquele ódio sem trabalho de luto. Sim. Né? Então, eu gosto muito de um termo que o Nietzsche usa para o ressentido, né? Porque o ressentimento não é um conceito da psicanálise, os filósofos mais trabalharam sobre isso. Mas o Freud diz uma coisa muito interessante sobre o ressentido. Ele diz que o ressentido é um covarde moral. Nossa. O que isso quer dizer? Ele é um covarde moral na medida em que ele não quer se responsabilizar por aquilo que lhe cabe numa separação. Ele quer culpabilizar o outro. Então, é sempre o outro que o abandonou, é sempre o outro que o traiu, é sempre o outro que não sustentou bem o casamento ou a relação. Ele não coloca o dele na reta, né? E ele fica nessa posição de ressentimento, ruminando aquele ódio. E quando isso explode, né? Filhos pagam caríssimos. Sim, né? Viram moeda de troca. Moeda de troca. Quer dizer, eles não conseguem amar o seu filho. Amar no sentido de deixá-los elaborarem a perda. Né? Eles aprisionam os seus filhos. Eles não permitem os filhos serem felizes na ausência deles. O ódio é tão grande. O que acontece numa separação, muitas vezes, é isso. Olha, o filho vai precisar ficar um pouco com o pai, um pouco com a mãe, vai ter que, né? Estabelecer essa divisão. E muitas vezes o que a gente presencia são pessoas incapazes de aceitar ou permitir, entender, seus filhos sendo felizes na ausência deles. Então, muitas mães que não aceitam seus filhos sendo felizes na ausência delas com os pais. E aí você vê muita alienação parental, muita dificuldade nos processos judiciais intermináveis, aquele tempo em que você vai vendo só se avolumando aqueles processos. E aquilo, então, é melancolia, né, Renata? É um quadro mais melancólico, uma dificuldade de poderem se prestar ao trabalho do luto. Porque numa separação todo mundo perde. Sim. A gente precisa renunciar, né, a tudo. E tem sujeitos que não querem perder nada. Né? Eles preferem ficar com aquela sombra do objeto que eu me referi, da sua constituição, para terem ali a razão da existência deles, aquele ressentimento. Sim. Né? Então, como e usam os filhos de uma forma que eu diria cruel, né? Daí o ódio que o melancólico traz, né? Para sustentar aquele casamento
nem que seja pelo litígio, né? E aí que a coisa complica nas varas de família. Sim. Né? E você disse que isso vai se empilhando e vai entrando anos, a vida não anda. Né? O tempo não passa, né? Sim. Ninguém reinveste nada. É a morte, é o culto à morte. Né? Isso é muito difícil. Não conseguir assistir o outro também refazer a sua própria vida, não permitir nesse caso, porque vai criando empecilhos concretos. É Medeia um pouco, né, Renata? Que é aquela, né? Prefiro matar meus filhos, não é ela? A Medeia mata os filhos e mata a esposa de Jazão. Pois é, eu prefiro matar meus filhos do que vê-los com meu ex-marido, no caso, né? Do que ser preterida, né? É muito forte isso. Isso é o melancólico? Embora a heroína trágica Medeia, porque ela é uma heroína trágica, ela é muito interessante, né, o que a tragédia nos ensina, porque se a gente faz essa leitura, de fato ela tem um traço melancólico. Se você não está comigo, você não está com ninguém. Sim. Né? Mas eu mato os filhos, foi o maior castigo que ela deu a Jazão. Sim. Né? Porque ela destrói uma genealogia familiar, mas ela fez isso porque Jazão furou um pacto com ela lá atrás. Né? Então, assim, a tragédia nos permite ler várias nuances, que não é tarefa fácil, de uma conjugalidade. Mas você marcou bem esse ponto do ódio. Porque muitas vezes as Medeias da atualidade, elas não fazem no real, elas simbolicamente vão matando os filhos na medida em que elas não os permitem ter o contato com o pai, viverem de forma saudável. Né? Elaborarem seu próprio luto da forma como elas dão conta. Essas Medeias, elas matam simbolicamente as suas gerações, né? Por causa disso, eu acho. Sim. E é interessante a gente pensar, né? Quando a gente vai elaborar esse luto e tá nesse processo, né, nesse trabalho, Renata, quando a gente sabe que a gente está pronto para recomeçar, e usando um termo que você trouxe aqui que eu adorei, reinvestir na vida. Quando a gente sabe que a gente está pronto para isso, Renata? Quando a gente começa a reinvestir na vida, né? Esse é o sinal que o sujeito nos dá, que ele conseguiu de fato elaborar aqueles restos do amor que sempre restam, né? Sempre, e conseguiu deixar para trás, né, a sua dor, né, e está começando a reinvestir na vida. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente vai tamponando o que a gente sente, né? A gente não elabora, não faz o trabalho que se diz do luto. Fica só na posição melancólica. E aparentemente está reinvestindo na vida. Aparentemente a gente está lá se relacionando, aí já vem um parceiro ou uma parceira nova, e aí já tô apaixonado. E isso é que eu queria saber, assim, como é que eu sei que eu tô pronta ou que aquilo é uma pura euforia. Isso, uma ilusão muitas vezes, sabe? Porque acontece demais. Boa questão. Porque o sujeito, ele vira de uma posição extremamente melancólica para eufórica. Né? Porque a fragilidade psíquica que está em jogo aí permite que o sujeito colhe nas imagens lá fora muito rapidamente. Sim. Há que se desconfiar. Mas também não tem jeito, né? Assim, porque nós estamos falando, em tese, de estados melancólicos, né? Nós todos passamos por isso, em maior ou menor proporção. Às vezes o sujeito fica ali, repete, novos relacionamentos, e se desfazem facilmente. Isso sinaliza que está faltando um trabalho de luto ali. Né? Assim, a pressa e a euforia, ela é o avesso da melancolia. Né? Trabalho de luto leva tempo. Sim, né? e essa necessidade de já refazer a vida mostra o quanto eu tô
me esquivando desse trabalho. Me desresponsabilizando, não querendo saber nada disso. Que é uma defesa, cada um faz como pode, né? Porque isso seria uma fase do luto, não, né? Essa questão de você querer fugir. Isso seria uma fase do luto? Existe isso? O luto tem um tempo, né? Assim, isso, o Freud não vai categorizando muito isso, que eu acho ótimo, né? Mas existe um tempo da negação, isso não aconteceu comigo, da dor, do sofrimento, e o sujeito sofre, repete. Aí tem um momento em que ele começa a precisar falar com o outro, né? Isso tudo faz parte do luto. Que eu colho muito assim, eu tô muito melhor agora. Eu estou excelente, olha como eu estou feliz. Aí começa. Isso é uma defesa, né? Então, e aí a minha dúvida é se isso é parte do processo ou se isso é fuga do processo. Né? Eu agora estou muito melhor. Nossa, estou muito melhor agora. A fuga, todo mundo foge no primeiro momento da sua dor, né? Mas se o sujeito tem um mínimo, eu costumo dizer assim, de saúde psíquica, né? Ele vai se deixar afetar pela angústia que vai bater a porta dele. Em algum momento precisa... Vai perguntar sobre o que está acontecendo. Não. Mas é natural você encontrar no primeiro momento a negação. Vai depender de cada estrutura psíquica. Sim. Tem gente que nega até a morte, está morrendo por dentro, mas está tudo bem, estou resolvida. Sim. Isso é uma posição eufórica, defensiva. Sim. Né? Mas se ele tem ali um estofo psíquico, o que eu chamo de estofo psíquico? Tem esses traços de identificação. No seu primeiro momento no seu nascimento para o mundo, para o outro, se ele se identificou ali com essas marcas simbólicas, com essas referências simbólicas que o outro parental transmitiu, ele tem algum estofo psíquico para elaborar. Mas isso nunca é regra, a gente nunca sabe. Sim. Né? Como diz Clarice Lispector, a gente nunca sabe qual defeito do sujeito segura todo o edifício. Então você tem que mexer isso com muito cuidado. Às vezes o sujeito passou uma vida muito bem, tirando de letra as perdas. Naquele casamento, naquela situação, ele descompensa, ele surta. Né? E a gente não sabe. Isso está na marca originária dele. Então o trabalho do luto, o Freud diz, é pedacinho por pedacinho. Você rumina aquilo, você repete e remói, mas você precisa deixar isso para trás. Sim. Então, quando é que o luto foi bem feito? Quando o sujeito, minimamente, começa a reinvestir na vida. E isso precisa de um tempo de elaboração. E é interessante o que a gente vê, né, nos dados dos divórcios, os recasamentos. É muito interessante, Renata, que o número de divórcios nos recasamentos é maior do que dos divórcios nos primeiros casamentos. Então, me casei e me divorcio, é um percentual. Já sou divorciada, me casei de novo, o número de divórcios para os já divorciados é ainda maior. Isso que me surpreendeu, que eu penso assim, já era para você ter elaborado, e aí você já vai sabendo onde você está entrando, né? Mas me parece que há alguma coisa que pega nesse recasamento, em que o número de divórcios é ainda maior. Então, eu não sei se está faltando essa elaboração ou se está faltando a tolerância, é o que você falou também, né? A tolerância com o diferente, com o outro, com o edifício de defeitos do outro, né? O que eu acho que né? Onde que está o problema do luto aí, desse recasamento para o próximo, né? Isso sinaliza que não houve um trabalho de elaboração, né? O trabalho do luto não se deu, né? Porque o sujeito às vezes repete o mesmo padrão, a mesma escolha inconsciente, porque são escolhas inconscientes. Muito parecidos. Você fala, agora eu escolhi, encontrei a parte que me faltava. Sim. Você vai lá, aí no primeiro problema, encontra no outro aquilo que ele mais detesta. Mas como? Ela não aparentava isso, mas porque a escolha é inconsciente.
né? Então, falta trabalho de elaboração. Porque nós, em tese, estamos falando de um trabalho de elaboração do luto que é o trabalho da análise. O trabalho da análise é um trabalho de luto, Sim. né? Então, assim, é difícil no dia a dia as pessoas elaborarem as suas perdas, né? Elas vão passando por cima, a não ser que elas sejam acometidas por uma angústia, por um mal-estar, que elas se perguntem, o que é isso que eu estou adoecida aqui? Cada um encontra a sua maneira, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ir para uma análise para fazer Sim. o trabalho do luto. Mas né? ao menos uma auto-observação, no questionamento, mínimo, né? Porque a gente, né? ainda Sobre que a não sua seja posição. sobre a elaboração do seu padrão de relacionamento, mas até sobre a intolerância que a gente estava falando, né? Com o outro, com o limite do outro. Porque o outro, ele tem limites também. E muitas vezes a nossa dificuldade é tomar o outro como ele é. E às vezes a gente nem sabe nomear o desconforto. O né? desconforto. Pensa do outro lado, É. né? O que o outro nem sabe o quanto de mal que ele está produzindo para outra parte. Né? É a cama de Procusto, né? É um desencontro. Casamento é mais desencontro do que encontro. Né? Mas se tem ali algum desejo, algum erotismo, você vai contornando os desencontros e respeitando as diferenças. Isso, para mim, é a maior dificuldade. Eu vejo muito no direito, sabe, Virgínia, as pessoas falarem assim, os profissionais que trabalham com direito de família, só há parentalidade possível se houver conjugalidade. Como se a conjugalidade do casal, o que isso significa? Se tem o mínimo de consentimento do casal, né? Os pais vão funcionar, eles enquanto pais vão funcionar bem. Gente, conjugalidade para mim é conjugar falhas, faltas, diferenças, né? É porque eu te amo, é que eu vou respeitar quem você é. E você vai respeitar a minha posição. Isso é conjugalidade. Então, conjugalidade não é acordo, não. Conjugalidade é um acordo, sim, de respeitar diferenças, é conjugar falhas, faltas, diferenças. Isso permite um casamento mais saudável e pais melhores para esses filhos, que a parentalidade se sustente depois que aquele laço de amor se desfez. Eu vou te respeitar, você foi minha companheira e a mãe dos meus filhos, ou o pai dos meus filhos. Eu não vou ficar contaminando aquilo que a gente construiu de ódio, né? Mas às vezes isso não é possível. Sim. Não é possível. Sim. Né? Sim. Eu acho que o nosso desafio é tentar fazer com que essas pessoas, esses casais, eles queiram buscar isso. Queiram buscar esses pontos de convergência, ainda que eu não esteja mais junto. Porque esse é o problema. Muitos casais, eles vão, já não estão mais juntos, então já não acham mais esses pontos de convergência. Esses pontos aí é que precisam ser buscados, né? Porque senão fica inviável a parentalidade. Eu sei que a questão da falta é importante, mas o que a gente vê é que há muita picuinha justamente pelos pontos de divergência. E por isso a parentalidade fica insustentável. Exato. E aí é muito importante, sabe, a figura de um bom advogado com uma escuta atenta para poder fazer ali a mediação e chegar a um bom termo de acordo. E o excedente desses ódios, cada um vai tratar no seu canto. Isso. Né? Isso. Então, assim, é muito importante, porque você assiste também no direito alguns advogados inflando o litígio. É isso que eu ia falar. Inflando a briga. Né? Eu queria que as partes tivessem a mesma disposição que elas têm para brigar, que elas tivessem para fazer o acordo e que os advogados também tivessem. Porque não é fácil você mediar um acordo. Não é. A gente sabe que tem muitas dores aí envolvidas, nós estamos falando delas aqui. Mas eu acho que a questão principal é justamente essa. Buscar esses pontos de convergência e o que tiver ali, as arestas, que cada um apare por si, né? Cada um fica com o seu prejuízo e vamos tentar encontrar ali o ponto que a gente precisa
para dar seguimento a uma parentalidade saudável. Porque a coisa mais difícil hoje, depois desse luto, é construir a parentalidade saudável. É você começar uma nova história. Porque eu acho que esse que é o grande reinvestimento na vida. Isso. Porque são os filhos. Isso. São essas vidas aí que vão precisar de um novo tipo de investimento. Isso. Né? E o próprio sujeito, né? Também. Para que aquele prejuízo se transforme, se torne uma falta, né? Para que o sujeito possa reinvestir na vida. Porque o prejuízo você fica na queixa, se sentindo lesado. Sim. Olha, é a vida é um ganha-perde, né? Você precisa, para investir, você perdeu ali. Né? A perda está dos dois lados. Sim. Né? Senão a vida não anda. Né? Você fica patinando na lama, ou então na sombra do objeto melancólico, como Freud nos ensina, né? Chorando aquilo que nunca teve, não sabe nem o que perdeu, mas fica ali. Não consegue nem nomear, né? Não sabe, não tem nome. Né? É uma tristeza. Ai, que bom, Renata, conversar com você. Nós estamos aqui chegando no fim desse episódio de hoje. Nós conversamos aqui sobre as perdas, o luto, quando o para sempre acaba. Se você tiver uma história para contar para a gente sobre famílias, conversas de família, manda aí seu comentário. Se esse episódio de hoje falou alguma coisa no seu coração aí, manda para a gente esse comentário e quem sabe no próximo a gente conta a sua história, lógico, preservando a sua identidade, a sua privacidade, mas a gente quer assuntos de família por aqui. Obrigada, até a próxima, Renata. Especial como sempre, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tomara que façamos muitos outros com certeza. Conversas de família. É uma delícia conversar com você. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Valeu.